Deixa eu te contar uma história real. 2 fundadores. Vamos chamá-los de André e Bruno. Mesma idade, mesma indústria, mesmo investimento inicial. Ambos vendiam soluções B2B para empresas médias. Ambos tinham um produto sólido, demanda crescente e um pitch que funcionava. No primeiro ano, os números eram praticamente idênticos. 3,5 milhões de faturamento, 15 funcionários, margens apertadas, mas sustentáveis. Em 2018, ainda andavam juntos, trocavam ideias em eventos, compartilhavam as mesmas dores sobre contratação, reclamavam dos mesmos problemas. Turnover, time comercial inconsistente, operação que funcionava, mas podia ser melhor. Mas então, com os anos passando, algo mudou. André estava obcecado com o crescimento. Queria dobrar o time, abrir novas praças, lançar produtos. Cada trimestre era uma meta mais agressiva. Ele contratava rápido, muito rápido. Precisamos de gente para ontem, dizia ele. O RH virou uma linha de produção. Post no LinkedIn, triagem em 48 horas, entrevista com o gestor, envio de proposta sem fit cultural, sem alinhamento, sem tempo para entender se aquela pessoa respirava os valores da empresa. Porque, convenhamos, André nem sabia direito quais eram esses valores. Ele chamava isso de agilidade. O mercado chamava de outra coisa. Bruno, por outro lado, se preocupou e pisou no freio em contratações. Não porque tivesse medo de crescer. Ele queria crescer tanto quanto André. Mas ele fez uma pergunta incômoda. Se a gente dobrar de tamanho, mantendo essa bagunça interna, a gente vai explodir ou implodir? Então, Bruno parou. Literalmente, recusou 2 grandes contratos, congelou contratações por 60 dias e fez algo que André achou uma loucura. Investiu dezenas de milhares num diagnóstico de cultura. Você vai gastar isso para descobrir o óbvio, riu André. Brother, todo mundo sabe que cultura é importante, mas eu tenho meta para bater. 1 ano se passou e o André, que não se preocupou, bateu as metas de receita. Em 2019, faturou 8 milhões. Em 2020, mesmo com pandemia, chegou a 12 milhões. Ele estava certo, não estava? Pois é. Só que por baixo dos números, a empresa sangrava. Turnover maior que 50% ao ano. Líderes que não conversavam entre si. Times que entregavam, mas não se sustentavam. Um vendedor top saía, levava 3 clientes juntos. Um gerente pedia demissão, toda a operação desmoronava por 4 meses. Uma loucura. André contratava um head de gente novo a cada 18 meses. Cada um com uma solução mágica. OKRs, squads ágeis, política de home office, benefícios incrementais. Nada colava, porque a fundação estava rachada. Ele não sabia quem era a sua empresa, então ela virou qualquer coisa que o último líder contratado decidisse que ela deveria ser. Enquanto isso, Bruno crescia um pouco menos. Faturou 6 milhões em 2019 versus 8 milhões do André. 9 milhões em 2020 versus 12 milhões do André, mas com 22% de turnover. Com líderes que falavam a mesma língua, com processos seletivos que levavam 45 dias, mas contratavam pessoas que ficavam. Ele tinha clareza, sabia o que fazia, sabia quem fazia e o mais importante, sabia por que fazia. Cada contratação era um investimento, não a roleta. André chegou a 18 milhões de faturamento, mas com uma margem de 4%, queimando caixa em rescisões, retrabalho, clientes perdidos por falta de entrega. Ele tinha 85 funcionários, mas parecia que tinha 30, porque metade estava sempre se adaptando, sendo onboarded ou saindo. No fim, estava exausto. Passou de CEO a bombeiro. Cada dia
era um incêndio diferente. Briga entre áreas, líder tóxico, cliente reclamando de atendimento inconsistente. Bruno, 16 milhões, margem de 22%. 52 funcionários, mas que produziam como 80. Ele dormia bem, não porque não tinha problemas, mas porque os problemas eram previsíveis. Sua cultura era forte, o suficiente para absorver crises sem desintegrar. Até expurgava quem não fazia sentido estar ali. Então, veio a tacada final. Um fundo de investimento fez uma oferta de compra para 2 empresas. André recebeu uma proposta de 2 vezes o faturamento. Bruno, 6 vezes. Era o mesmo segmento. Por que a diferença? Porque o fundo não compra só receita. Compra estrutura, previsibilidade, sustentabilidade. E a empresa de Bruno tinha algo que a de André nunca teve. Uma cultura que funcionava como sistema operacional, não como enfeite. Vou te falar uma coisa, uma verdade brutal. A sua cultura existe, quer você queira ou quer você não queira. A questão não é se você tem cultura. A questão é se ela trabalha a favor ou contra você. Toda empresa tem uma cultura. A diferença é que algumas constroem com propósito. Outras deixam acontecer no improviso e pagam o preço disso em turnover, fricção, clientes perdidos, oportunidades desperdiçadas e CEOs esgotados. A cultura da sua empresa não mora no quadro de valores na parede. Ela mora na forma como você contrata ou demite rápido demais, na forma como seus líderes tomam decisões ou mudam de ideia toda semana, na forma como as áreas conversam entre si ou passam a faca umas nas outras, na forma como você comunica mudanças ou joga elas de paraquedas sem nenhum contexto. Cada reunião, cada e-mail, cada contratação, cada bônus pago, cada feedback dado ou não dado é a sua cultura em ação. Se você não desenhar isso com intencionalidade, outra pessoa vai. E normalmente, essa pessoa é o líder mais tóxico, funcionário mais barulhento ou o problema mais urgente. E agora? Bom, se você se identificou com o André, mesmo que um pouquinho, você tem 2 opções. Continuar apostando que vai dar certo eventualmente e parar imediatamente. Ou começar e olhar para dentro com o intuito de se preparar para 2026, com implementações ainda em 2025. Crescer sem estrutura cultural não é crescimento. É um castelo de cartas esperando a próxima ventania. E é por isso que em novembro, empresas que escolhem evoluir vão estar com a minha empresa, a CNP. Nós vamos divulgar a maior novidade do ano na semana da Black Friday, dia 25/11, às 8 horas da manhã. Vamos lançar um produto que nunca existiu no mercado. Uma solução para transformar a cultura em indicadores de performance real, mensuráveis, conectados ao EBITDA. Não é teoria, não é PowerPoint, não é RH de festa junina, mesa de sinuca e cultura de entregar ouro branco como recompensa. É cultura que gera caixa, é disciplina de execução disfarçada de propósito, é metodologia proprietária que conecta valores a resultados financeiros. Porque a única coisa pior que não ter cultura é ter uma que te custa milhões sem você perceber. As pré-inscrições estão abertas dia 24 de novembro, às 8 horas da manhã, para dar início na nossa semana de Black Friday. Para quem quer parar de apagar incêndio e começar a construir estrutura. Só se inscreve. Não vai se decepcionar, nem decepcionar o seu RH. Pelo contrário, nós somos aliados.